Fala pessoal, bom, hoje eu estou aqui para falar a respeito desse celular aqui, que é o Samsung Galaxy S8 Plus. Esse é o novo flagship da Samsung e hoje eu vim aqui dar a minha opinião para você, que talvez esteja pensando em fazer esse investimento, né? Mais de R$ 4.000 no aparelho, realmente bastante coisa. Então eu quero passar as minhas impressões para você acerca desse novo smartphone da Samsung. Bom, primeiramente a gente tem que falar a respeito da tela dele, né? É uma tela realmente bem interessante e é um novo padrão de mercado, né? Afinal, agora o interesse é o quê? É que você tem uma tela maior no espaço físico menor. Então você vai ter que aproveitar cada vez mais o espaço físico do aparelho, né? E foi o que a Samsung fez nesse celular aqui. Tanto que ele está vindo com uma tela de 6,2 polegadas e um corpo que é um pouquinho maior do que o iPhone 7 Plus. Na hora de consumir mídia, de assistir um filme, você pode expandir o filme para toda a tela do aparelho, né? Um ponto interessante dessa tela aqui é que não é mais aquele formato tradicional 16:9 dos outros smartphones. Aqui você tem uma medida um tanto diferente, é 18,5:9, ou seja, ela é mais fina, né? Ela não é tão larga, esse aparelho não é tão largo quanto outros aparelhos, só que ele tem uma altura maior, né? Então aqui você tem um aparelho mais achatado, o que é interessante porque a pegada, na minha opinião, fica melhor. E o celular aparenta ser mais compacto, porém ele tem uma telona gigante aqui, cara, de 6,2 polegadas, que realmente impressiona. Ainda aqui na parte frontal do celular, a gente tem algo interessante que é o leitor de íris, né? Você pode desbloquear o celular com seus olhos. Isso realmente é algo extremamente funcional e que você vai se pegar usando isso mais do que o próprio leitor de digital às vezes. Aqui também a gente tem o alto-falante, né? A câmera de 8 megapixels, essa câmera frontal aqui, ela tem 8 megapixels, como eu falei para vocês. Ela faz vídeos em Full HD a 30 frames por segundo, em Ultra HD também a 30 frames por segundo, que é uma resolução um pouquinho maior ali do que o Full HD. As fotos são muito boas, não tem muito o que falar. As duas câmeras de celular são extremamente semelhantes ao do Galaxy S7 Edge, né, e do S7 normal. Então a maior diferença aqui mesmo é o software da câmera, né, que você tem algumas funções a mais, coisas foram aprimoradas, né, você tem câmera lenta aqui. Você tem também um aprimoramento do foco, você tem um sistema multifocal, né, que você pode ou colocar em foco o objeto em primeiro plano ou os objetos, ou fundo, né, os objetos que vêm atrás em segundo plano. É algo bem interessante, então o software é que foi aprimorado. As câmeras elas continuam as mesmas do S7. Nós temos também aqui o detector de face, que é o que? Você vai desbloquear o seu aparelho, obviamente, com o seu rosto. Porém não é algo tão seguro quanto o leitor de íris e o leitor de digital. É algo que alguém pode desbloquear o seu aparelho com apenas uma foto sua, então se mostra bem vulnerável, né? Não é nada seguro. O que é recomendado mesmo é você usar ou o leitor de íris ou a impressão digital, que são os meios mais tradicionais aí que realmente funcionam bem, né? Traz uma segurança maior para você, traz uma segurança maior para o seu smartphone. Aqui na parte frontal ainda, a gente tem uma novidade que é o quê? Que é o fim do botão Home, né? A Samsung ela tinha o leitor de impressão digital incorporado no botãozinho ali, você apertava e ele desbloqueava, né? Agora o leitor digital foi para a parte traseira do aparelho e o que nós temos aqui na frente é uma espécie de simulação de botão com a tela, né? Que é o que? Ele tem um sensor de pressão aqui na tela, quando você aperta, ele te dá um feedback, né? Ele te dá uma vibraçãozinha ali que mostra que você apertou a tela do aparelho para ela acender. E realmente é algo extremamente funcional, uma tecnologia muito interessante que vem incorporada aqui e que realmente traz melhorias para o aparelho no sentido de que a tela ela pode crescer, né? Porque não vai mais precisar do botão aqui na frente e fica muito mais fácil e prático, né? Você só aperta aqui, ele vai dar uma vibradinha e a tela acendeu. É extremamente funcional. Nos lados do aparelho nós temos aqui do lado direito dele apenas o botão para ligar e desligar o aparelho, ligar e desligar a tela, né? Do outro lado nós temos aumentar e diminuir o volume e um botão especial aqui que é a Bixby, que é o novo assistente virtual da Samsung, né? Esse botão ele ainda não tem muitas funções interessantes com o assistente virtual porque ela ainda não foi implementada, né? Da forma como a Siri é, por exemplo, no iPhone. Mas aqui quando você aperta você tem apenas acesso ao painel dela, né? Mostrando algumas informações, fotos que você tirou recentemente, dentre outras coisas. Aqui na parte de baixo do aparelho nós ainda temos o conector P2, o que é algo realmente muito vantajoso na minha opinião, e é um erro de alguns fabricantes tirar esse conector, porque ele é extremamente popular e todos os fones de ouvido que você venha comprar aí, que sejam de outras marcas, eles vão vir P2, né? Então você simplesmente conecta aqui e acabou, não vai ter muitos problemas. Aqui a gente tem o USB-C, a Samsung agora ela saiu do micro USB para o USB-C, que também é um Pro, né, dos novos aparelhos.
Aqui nós temos um microfone bem pequenininho e a saída de áudio do celular. Aqui na parte de trás nós temos a câmera de 12 megapixels, a mesma câmera dos S7, né? O sensor da Sony, abertura de 1.7, assim como na câmera frontal também abertura de 1.7. Aqui nós temos o flash e o infravermelho e o leitor digital do lado. A câmera desse aparelho ele faz vídeos em 4K, Ultra HD e Full HD a 60 fps. É uma câmera tão boa quanto a do S7, na minha opinião, como o software foi aprimorado, você tem umas pequenas melhoras ali na foto, mas num quesito geral não é algo que vai fazer você trocar o seu S7 Edge, por exemplo, pelo S8 Plus ou S8 normal. É realmente apenas um pequeno aprimoramento da câmera por parte do software ainda, né? Não foi nenhum hardware que foi alterado. Mas realmente dá para perceber assim, se você der um zoom na foto ali, você percebe uma pequena melhoria, né? Dá a impressão que as fotos elas estão com mais definição, né? Coisa de software mesmo. Sobre o hardware desse aparelho, pessoal, ele vem com Exynos 8895, é um processador octa-core de 2,3 GHz, 4 núcleos de 2,3 e 4 núcleos de 1,7 GHz. Ele tem 10 nanômetros, é um processador 10 nanômetros, que ajuda a economizar um pouco da bateria, que aqui diminuiu no S8, mas com essa otimização ele dá uma equilibrada ali, né? Porque visto que a tela também cresceu, né? Então eles vão equilibrando ali para poder dar uma autonomia de bateria melhor. Ele tem 64 GB de memória interna. Essa memória pode ser expandida com um cartão microSD de até 256 GB. Fica aqui na parte de cima do celular, né? Na bandejinha ali junto com um SIM. Ele tem 4 GB de memória RAM, mais que o suficiente para rodar qualquer coisa da Play Store. Realmente nesses celulares mais caros, né, topo de linha, você não tem muito o que falar sobre performance, porque eles rodam qualquer coisa liso, é tranquilo, realmente o sistema flui muito bem, nada de travadas, é um aparelho realmente impressionante, é no nível topo de linha atual, né? Não tem muito o que falar. Aqui na parte de cima, nós temos um outro microfonezinho aqui e a bandejinha aqui. Aqui nessa bandejinha, ou você utiliza 2 chips de operadora, ou você utiliza um número e usa outro slot para poder expandir a memória do seu aparelho, como eu disse para vocês, com um micro SD de até 256 GB. Então é basicamente isso, não tem muito mais o que falar sobre o S8 Plus. Ele realmente é um aparelho extremamente interessante, você vai rodar qualquer coisa aqui tranquilamente. A tela ela ajuda bastante, principalmente na hora de consumir conteúdo, né? Netflix, assistir um vídeo no YouTube, você pode expandir o vídeo, ele vai dar meio que um zoom ali no vídeo para poder expandir ele para a tela toda. É algo muito bem feito, você não vai notar perda de qualidade nem nada assim, e você vai aproveitar muito bem o conteúdo nessa tela aqui. Um problema de ter uma tela em um formato diferente é o seguinte, é que os desenvolvedores de apps, eles não vão otimizar os aplicativos para determinado modelo de celular, no caso dos Androids, né? Já no iOS isso acontece porque o iPhone você tem apenas aquela linha ali, são poucos aparelhos. Só que no caso do Android existe algo chamado que é a fragmentação, né? Você tem milhares de aparelhos de diversos fabricantes usando o mesmo sistema. Então fica complicado desenvolver apps otimizados para determinado tipo de tela, determinado tipo de aparelho. Isso realmente não acontece, é muito difícil. Mas de resto, o sistema, o Android por parte da Samsung, aqui a TouchWiz, está muito bem desenvolvida, né? Tá muito bem feito. O Android está muito mais bonito aqui, né? Com essa interface da Samsung, na minha opinião. Mas no mais é isso, pessoal. Os aplicativos, infelizmente, a grande maioria deles não vai preencher toda essa tela aqui. Eles não estão totalmente otimizados para esse formato de tela aqui que é 18,5:9. Mas de resto, o que eu tenho para dizer para você, se você está vindo, por exemplo, de um S6 ou de outro aparelho nesse mesmo patamar, vale a pena sim você fazer o upgrade para o S8. O problema agora é o preço realmente, né? Esse aparelho aqui está chegando por R$ 4.399. É um valor bem alto para um aparelho celular, né? Infelizmente aqui no Brasil nós somos explorados aqui, né? O aparelho teve uma vantagem que foi na pré-venda, né? Você comprando ele, você ganhava o óculos VR, né? Algumas lojas estão fazendo algumas promoções, dando tipo um fone de ouvido ou algum outro acessório na compra do aparelho, mas realmente agora o valor é muito alto. Mas para você que está vindo um aparelho bem mais antigo, talvez valha a pena você trocar o seu celular. Para você que vem de um S7, um S7 Edge, não vale a pena você trocar, né? Porque você não tem tantas mudanças assim.
além da parte estética, né, eu esqueci de falar um pouquinho do design desse aparelho para vocês. Ele é realmente muito bonito, é muito bem feito, a construção é impecável, porém não existe tantas mudanças assim para você querer trocar o seu S7 ou S7 Edge por um aparelho desse. A não ser que você preze mesmo por uma tela mais legal, por um design mais bacana, enfim. Mas em questão de performance, você nem vai sentir essa realidade. Você vai rodar qualquer aplicativo tanto no S7 quanto nesse aparelho aqui. Vai rodar a mesma coisa, ele é o que? 10% mais rápido, alguma coisa assim. Então não vale muito a pena você fazer o upgrade do seu aparelho. O seu aparelho atual, caso você tenha um desses recentes da Samsung, né? Pessoal, sobre o design desse aparelho, realmente ele é feito de vidro, né, basicamente, e alumínio. Aqui você tem Gorilla Glass 5, tanto na frente quanto atrás, e você tem um frame, né, de alumínio. No caso desse aparelho que eu tenho aqui, ele é o prata, então você tem um frame de alumínio polido aqui, aparentemente. Ele é muito bem feito, a construção é impecável, os aparelhos da Samsung realmente você não tem muito o que dizer a respeito dessa parte, né, da construção deles. O que eu tenho para dizer para você é que a partir do momento que você comprar, você coloca uma capinha imediatamente nele, porque qualquer queda, alumínio bateu, ele amassa. E caso você não tenha muita sorte, a sua tela vai trincar ainda, tanto na parte da frente como na parte de trás, você corre muito risco aí. No caso do aparelho prateado ainda, você precisa ter um cuidado, na minha opinião, ainda maior, porque aqui fica muito fácil de riscar, né? Como é polido, ele fica muito vulnerável, né? Então você tem que tomar um cuidado grande, você tem que tomar um cuidado mais extremo com esse aparelho aqui. Se você for cuidadoso, ele vai durar muito tempo na sua mão, você pode ter certeza disso. Então, essas foram as minhas impressões a respeito do Samsung Galaxy S8 Plus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você puder, dá um joinha aí que eu vou produzir mais vídeos aqui acerca de diversos aparelhos para vocês. Então é isso aí, valeu, falou, até mais!